Assista só comigo esse testemunho que vai tocar o seu coração. É uma história que mostra como Deus age quando um filho se afasta, mas uma mãe não desiste de orar. Era uma família simples, fiel à igreja. O filho, desde pequeno, cresceu ouvindo as mensagens, mas quando chegou na adolescência começou a mudar. Um dia ele falou assim para a mãe: "Mãe, eu não vou mais para a igreja." A mãe ficou triste, mas não discutiu. Só continuou orando por ele em segredo. O jovem começou a frequentar outros lugares, se juntou com amigos que não serviam a Deus e cada vez mais se afastava. A mãe, mesmo com o coração apertado, todos os dias, antes de sair para o trabalho, se ajoelhava e pedia a Deus: "Senhor, traz meu filho de volta." Um domingo, enquanto estava na igreja, a irmã que estava pregando falou assim: "Tem uma irmã aqui que está orando por um filho, e Deus diz que ele é como um peixe fisgado pelo anzol da graça. Não se preocupe, porque no tempo certo, Deus vai puxar esse anzol." A mãe sentiu que aquela palavra era para ela e continuou confiante, mesmo sem ver mudança. Mas o jovem, cada vez mais envolvido com as coisas do mundo, começou a sentir um vazio. Uma noite, depois de sair com os amigos, ele sentiu um mal-estar e no dia seguinte, apareceu umas manchas no corpo. Foi ao médico e descobriu que era uma doença séria. Os médicos falavam, mas ele sabia que só Deus poderia ajudá-lo. A mãe, ao ver o filho doente, não desanimou. Ela disse: "Filho, Deus está te chamando. Vamos à igreja." Ele resistiu, mas a doença foi piorando. Até que um dia, fraco, ele aceitou ir. Quando entrou na igreja, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Naquele culto, ouviu a mensagem e sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. No final, ele foi batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. A partir daquele dia começou a melhorar. Não foi de um dia para o outro, mas pouco a pouco a doença foi passando, e hoje ele está curado e servindo a Deus com a família. Glória ao nome santo do Senhor! Deus ouviu a oração daquela mãe fiel. Ele não desistiu daquele jovem, assim como não desiste de ninguém. Se você tem um filho, um parente ou um amigo que se afastou, não pare de orar. Deus está ouvindo, e no tempo certo, Ele vai agir. Fica firme, irmão. A obra que Deus começa, Ele termina. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Amém. Assista só comigo esse detalhe, irmão, porque a história não terminou ali. Depois que aquele jovem foi batizado, ele pensou: "Agora estou livre e posso relaxar." Mas o adversário não desiste fácil. Ele sabe que quando a gente volta para Deus, ele perde um soldado. Então começou a guerra. O jovem, mesmo curado, ainda sentia fraqueza nas pernas, sequência da doença. Os médicos diziam: "Isso pode ficar para sempre." Mas ele lembrava das palavras do cooperador: "Deus não faz obra pela metade." Então, toda noite, antes de dormir, ele orava: "Senhor, o Senhor me tirou do fogo, agora me levanta de novo." E colocava as mãos nas pernas, como se estivesse entregando aquelas marcas para Deus. Até que um dia, ele estava no culto, e o irmão que presidia falou: "Há alguém aqui que precisa de um toque de Deus nas pernas?" Ele não hesitou, levantou a mão tremendo. Os irmãos o levaram à frente e enquanto oravam, ele sentiu como se uma corrente elétrica passasse pelas pernas. Não foi barulho, não foi espetáculo, foi poder. Quando tentou andar, as pernas responderam. Não 100%, mas o suficiente para saber: Deus estava trabalhando. Mas olha só a armadilha do inimigo, irmão. 2 meses depois, um amigo da época da praça apareceu. "E aí, irmãozinho? Sumiu, hein? Vem aqui, só um papo." Ele quase foi. Quase. Mas quando passou na frente da igreja, ouviu o som dos hinos, e lembrou da mãe, dos joelhos dela no chão, das noites em que ela chorava pedindo por ele. Aí, ele virou as costas para a praça e entrou no culto. Nesse dia, o irmão que pregava falou sobre Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E Deus mostrou para ele: "Filho, você era um osso seco. Sua vida estava podre como aquelas feridas. Mas eu soprei meu espírito em você, e agora você tem que andar." Ele chorou tanto que molhou a Bíblia. Naquela noite, ele se levantou de verdade. Não só as pernas, mas a vontade. E começou a servir, primeiro limpando a igreja, depois ajudando nos cultos de jovens. E a mãe? A mãe. Quando viu o filho pregando pela primeira vez, ela não aguentou. Caiu de joelhos no meio do culto e só conseguia dizer: "Glória a Deus. O meu filho era um peixe fisgado, mas o Senhor puxou o anzol." Os irmãos choravam junto. Porque Deus não só cura o corpo, Ele restaura a família. Hoje aquele jovem é cooperador. E toda vez que um jovem chega para ele dizendo: "Irmão, eu não aguento mais, quero desistir", ele olha nos olhos e fala: "Eu já estive no lugar que você está. Mas Deus não te deixou lá. Ele te trouxe até aqui para te usar."
não volta atrás. E a doença? Sumiu. Não ficou marca. Os médicos não explicam, mas a gente sabe. Quando Deus opera, Ele não deixa rastro do que era ruim. Então, irmão, se você está ouvindo isso hoje e pensa que seu caso não tem jeito, escuta, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o sangue de Jesus que te cobre. Se você está fraco, se está doente, se está longe, Deus tem um anzol com o seu nome. E Ele vai puxar. Fica firme. Não saia do lugar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, você vai olhar para trás e dizer, como aquele jovem, eu não merecia, mas Deus me deu outra chance. E agora todo dia da minha vida é pouco para servir a Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja como uma vara verde na sua vida hoje, sinal de que Deus está vivo, e Ele não desistiu de você. Amém? Amém. A obra que não fica pela metade. Era uma tarde de sábado, o sol já baixava quando aquele jovem, agora cooperador, entrou na sala dos irmãos mais velhos. O irmão responsável pelo trabalho com os jovens o chamou. Filho, senta aqui. Tem um rapaz que veio me procurar hoje. Falou que tá passando por uma luta forte, que a família tá se desmanchando, e ele não sabe mais o que fazer. Disse que já tentou de tudo, até pensou em coisas ruins. Mas quando eu falei de Jesus, ele chorou. Achei que você podia conversar com ele. O irmão assentiu, lembrava bem daquele mesmo desespero. Quando chegou na salinha dos fundos, viu um moço de uns 22 anos, cabeça baixa, mãos trêmulas. O cheiro de cigarro ainda impregnava suas roupas. Meu nome é Carlos. E o seu? Rafael. Mas não sei se ainda tenho o direito de falar esse nome na presença de Deus. O irmão Carlos sorriu, não daquele jeito forçado que a gente faz quando não sabe o que dizer, mas daquele sorriso que vem de quem já esteve no mesmo buraco e sabe que tem uma escada escondida ali. Rafael, você sabe por que eu tô aqui hoje? O rapaz balançou a cabeça, envergonhado. Porque há uns anos atrás, eu também achei que Deus não ia querer mais saber de mim. Mas sabe o que ele fez? Mandou um irmão me buscar no centro espírita, onde eu estava procurando resposta no lugar errado. E não foi para me julgar, foi para me levar para casa. Hoje eu tô aqui para te dizer, se você tá respirando, é porque Deus ainda não terminou contigo. Rafael levantou os olhos, vermelhos de chorar. Mas irmão, eu fiz coisas que eu não sei se tem perdão. O irmão Carlos puxou a cadeira mais perto. Escuta aqui. Quando eu estava com aquele fogo comendo meu corpo, eu gritei para Deus, se o Senhor me curar, eu sirvo o Senhor. Mas sabe o que ele me respondeu? Não é por isso que eu te curó, filho. Eu te curó porque eu te amo. E o serviço vem depois por gratidão. Ele abriu a Bíblia que tinha na mão não para ler, mas para mostrar uma página marcada. Olha aqui em Ezequiel 34, 16. Deus fala, buscarei a ovelha perdida, trarei de volta a desgarrada, ligarei a quebrada, e fortalecerei a doente. Você acha que é coincidência você ter entrado aqui hoje? Rafael não respondeu. Não precisava. As lágrimas falavam por ele. A prova que veio do céu. Naquela noite, o irmão Carlos não dormiu. Ficou orando por Rafael, pedindo a Deus um sinal, não para ele, mas para aquele rapaz que parecia ter perdido toda a fé. No domingo de manhã, quando Rafael chegou na igreja, mal conseguia olhar nos olhos dos irmãos. Sentou no fundo, como quem quer passar despercebido. Mas quando o irmão responsável anunciou o hino Jesus, amigo fiel, algo aconteceu. Rafael começou a tremer. Não era medo, não era frio. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele tentou se controlar, mas as pernas fraquejaram. Caiu de joelhos no meio da congregação, e então veio o choro, aquele choro que vem de tão fundo que parece que vai arrancar a alma. Os irmãos se aproximaram, não para segurar, mas para orar. E foi aí que Rafael começou a falar em línguas. Não era um balbucio forçado, não era coisa ensaiada. Era a voz do Espírito Santo, tão clara que até os irmãos mais novos perceberam. Aquilo era de Deus. Quando ele se levantou, os olhos brilhavam. Não tinha mais vergonha, não tinha mais medo. Irmãos, eu não sei explicar, mas eu sinto que Deus acabou de me batizar com fogo. O irmão Carlos sorriu. Sabia bem aquele fogo, não o que queima, mas o que purifica. A família que Deus reconstruiu. Rafael não voltou sozinho na próxima reunião. Trouxe a mãe, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Quando ela entrou, seguiu direto pro banco da frente, como quem não quer esconder nada de Deus. Irmã, tudo bem? Perguntou uma irmã ao lado. Não, minha filha. Nada bem. Meu filho estava se perdendo, meu marido bebe, e eu já não sabia mais o que fazer. Mas ontem, quando o Rafael chegou em casa falando de Deus, eu vi uma luz nos olhos dele que não via há anos. Se Deus pode fazer isso com ele, pode fazer com a gente também. E Deus fez.
Primeiro foi o marido que chegou bêbado num sábado à noite, mas acabou sentando no banco do fundo depois que o filho lhe disse: "Pai, vem só ouvir, não precisa falar nada." Ele não entendeu as palavras, mas entendeu o silêncio, aquele silêncio que só existe quando o Espírito Santo está agindo. Depois veio a irmã mais nova de Rafael, que há meses não saía do quarto, depressiva. Quando viu o irmão orando por ela, algo dentro dela quebrou. Não foi instantâneo, mas foi real. Hoje essa família toda está na igreja. O pai deixou a bebida. A mãe canta no coral. A irmã serve nas crianças. E Rafael está na mocidade, ensinando outros jovens que Deus não desiste de ninguém. A lição que ficou. Numa tarde de estudo bíblico, um jovem perguntou: "Irmão Carlos, como a gente sabe que Deus está realmente trabalhando na vida da gente?" Ele olhou para todos, pensativo. Não é por milagre, não é por emoção. É pela obediência. Quando você está disposto a servir mesmo sem ver resultado, aí você sabe que é de Deus. Porque fé não é sentir, é confiar. E confiança se prova no tempo. Ele contou que depois de curado, passou meses ainda com marcas no corpo. Não era mais dor, mas eram cicatrizes. E todo dia, quando olhava no espelho, Deus lhe falava: "Filho, isso não é vergonha. É prova de que você venceu." Às vezes a gente quer que Deus apague todas as marcas do passado, mas Ele deixa algumas para a gente lembrar: "Eu te tirei de lá. Não foi você." O desafio final. No último culto do mês, o irmão responsável chamou Rafael à frente. "Irmãos, esse moço aqui é a prova de que Deus não olha pro que a gente foi, mas pro que a gente pode ser por Ele. Rafael, você tem alguma palavra para dar aos irmãos?" Ele segurou o microfone, respirou fundo. "Eu só quero dizer uma coisa: se você está ouvindo isso hoje e acha que já está tarde demais, mentira do inimigo. Deus não tem relógio. Ele tem propósito. E se Ele me tirou do lixo para me colocar aqui, imagine o que Ele pode fazer com você." A congregação respondeu com um amém, tão forte que até as paredes tremeram. E quando o culto terminou, não teve almoço de família, não teve conversa fiada. Teve sim um grupo de irmãos ao redor de Rafael, orando por mais um que tinha chegado ali quebrado, mas que sairia restaurado. Porque na CCB, a gente não acredita em casos perdidos. A gente acredita num Deus que fisga peixes, restaura famílias e termina o que começou. Glória ao nome santo do Senhor. Frase para a reflexão final. Deus não te salvou para você ficar parado. Ele te salvou para você ser a prova de que Ele ainda faz milagres. E o maior milagre não é a cura, é a vida que Ele dá depois. A obra que não para. Na semana seguinte, Rafael chegou cedo na igreja. Não era mais aquele jovem que entrava de cabeça baixa com medo de ser julgado. Agora ele vinha com a Bíblia na mão, os olhos brilhando, e uma pergunta que não saía da cabeça: "Irmão, como é que eu faço para servir a Deus?" O cooperador que o batizou sorriu: "Já tá servindo, meu irmão. Tá aqui, tá firme, tá buscando. Mas se quer fazer mais, vem comigo." E assim, Rafael começou a ajudar na limpeza do templo. Varria o chão, arrumava as cadeiras, aprendia a ligar o som. Pequenas coisas, mas feitas com tanto cuidado que os irmãos mais velhos notaram. Esse moço aqui é um presente de Deus para nós. Mas não foi só isso. O chamado que veio no silêncio. Uma noite depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, Rafael sentiu algo diferente. Não foi um trovão, não foi uma voz do céu. Foi só uma certeza no coração. Você precisa falar. Ele olhou para trás, achando que alguém tinha chamado. Mas não. Era Deus. No domingo seguinte, o irmão responsável pediu um testemunho. Rafael levantou a mão, trêmulo. "Eu não sei falar bonito, irmão, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. E se tem alguém aqui que tá como eu tava, achando que não tem jeito, que já errou demais, eu quero dizer: Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu poder." E quando ele terminou, um homem no fundo da igreja chorava. Depois do culto, ele se aproximou. "Irmão, eu tava prestes a desistir, mas hoje eu vi que Deus ainda acredita em mim." Rafael abraçou aquele homem como se fosse um irmão de sangue. A prova que veio quando menos esperava. Mas o inimigo não gosta de ver alma ganha. E um dia, enquanto Rafael voltava do trabalho, um carro quase o atropelou. Ele caiu, torceu o pé, e a dor foi tão forte que pensou: será que é castigo? Mas então se lembrou das palavras do cooperador. Deus não faz barganha, mas Ele prova a fé dos seus. No culto daquela noite, ele foi para frente manco, mas determinado. E quando o irmão impôs as mãos, ele sentiu um calor no pé, como se algo estivesse se ajustando. Não foi instantâneo. Não foi um milagre de cinema. Mas em uma semana, ele já andava sem dor. A família que Deus reconstruiu. E a mãe? Ela não parou de orar. Todo dia, antes do sol nascer, ela estava de joelhos.
Até que um dia o pai de Rafael, que há anos não pisava na igreja, apareceu no culto. Eu vim porque minha mulher não para de falar de Deus. E esse filho aqui, não é mais o mesmo. Não teve sermão. Não teve pressão. Só um convite. Pai, vem sentar aqui do meu lado. E assim, aos poucos, a família que o inimigo tinha tentado destruir foi sendo restaurada. O dia em que Rafael batizou alguém. 2 anos depois, Rafael já não era mais o novo. Agora ele era um dos que ajudavam os recém-chegados. E quando um jovem, cheio de tatuagens e com olheiras de noites mal dormidas, chegou na igreja e disse: "Eu não sei se Deus me quer." Rafael sorriu. "Deixa eu te contar uma história." E depois do culto, aquele jovem estava nas águas. A lição que ficou. Hoje Rafael não é pastor, não é pregador famoso. É só um irmão fiel. Mas quando alguém pergunta como ele conseguiu mudar tanto, ele responde: "Não fui eu. Foi Deus. Eu só não saí do lugar." Porque na CCB, a gente aprende que Deus não precisa de heróis. Ele precisa de gente que fique firme. E a obra que ele começou na vida de Rafael, ela ainda não terminou. Glória ao nome santo do Senhor. Aprovação que veio como água fria. Mas a vida de Rafael não foi só vitória depois de vitória. Em 2018, quando tudo parecia estar no lugar, ele batizado, a família congregando, até ajudando outros na igreja, veio uma prova que ninguém esperava. Era uma sexta-feira, dia de culto. Rafael chegou cedo, como sempre, para ajudar a arrumar as cadeiras. Mas quando se abaixou para pegar um inário do chão, sentiu uma pontada tão forte nas costas que quase caiu. "Irmão, você tá bem?" perguntou o cooperador que estava ao lado. "Deve ser só cansaço, irmão. Deixa eu tomar uma água." Mas não era cansaço. Na manhã seguinte, Rafael acordou e não conseguia mexer as pernas. O corpo todo doía como se tivesse levado uma surra. A mãe, assustada, ligou para o médico da família, que mandou levá-lo direto para o hospital. O diagnóstico que abalou a fé. Os exames vieram rápido: esclerose múltipla. "O que é isso, doutor?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. "É uma doença autoimune. O seu sistema de defesa está atacando o próprio corpo. Não tem cura." Silêncio. A mãe chorou. O pai, que havia voltado para a igreja há pouco tempo, segurou a Bíblia com mais força. Rafael só pensava: "Deus, por quê? Eu estava tão bem." Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, ele ouviu uma voz no coração: "Filho, eu não te prometi um caminho sem espinhos. Eu te prometi que estaria contigo." A igreja que não desistiu. No domingo seguinte, Rafael não pôde ir ao culto. Mas o culto foi até ele. Os irmãos da CCB se organizaram. Alguns foram visitar, outros oraram em casa, outros ainda levaram alimentos para a família. O cooperador de jovens, o mesmo que um dia havia dito "Deus não faz barganha", agora orava com ele: "Senhor, o irmão Rafael é teu. Tu tiraste das trevas, o batizaste, o encheste do teu espírito. Não vamos deixar o adversário roubar o que é teu." E assim, semana após semana, enquanto os médicos diziam que a doença era progressiva, Rafael sentia uma força que não vinha dos remédios. O milagre que veio sem alarde. Não foi uma cura instantânea. Não houve gritos, nem queda no chão. Foi um processo. Primeiro, Rafael conseguiu mover os dedos dos pés. Depois, com ajuda, deu alguns passos. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum. A esclerose múltipla não costuma regredir assim. Mas Rafael sabia de onde vinha aquilo. 1 ano depois do diagnóstico, ele entrou na igreja andando sozinho. Não corria, não pulava, mas estava de pé. E quando subiu para dar o testemunho, não falou em cura. Falou em fidelidade. "Irmãos, Deus não tirou a doença da minha vida, mas Ele me deu força para caminhar com ela. E se Ele me deu força para isso, é porque ainda tem uma obra para eu fazer." A lição que o corpo ensina. Hoje Rafael ainda sente dores. Ainda toma remédios. Mas toda semana, sem falta, ele está na igreja. Tem gente que pergunta: "Por que Deus não te curou de vez?" Eu respondo: "Porque Ele sabe que se me curasse eu podia esquecer dele. Mas assim, toda manhã que eu acordo e sinto a dor, eu lembro: sem Ele eu não aguento." E quando algum irmão novo pergunta como ele consegue ser tão firme, Rafael sempre diz a mesma coisa: "Não é força minha. É graça. E graça não se merece. Se recebe." A última parte da história, que ainda está sendo escrita. No ano passado, Rafael batizou o pai. Sim, o mesmo pai que anos antes tinha dito: "Eu não vou mais na igreja." O mesmo que quase perdeu o filho para o mundo, agora estava nas águas, com as mãos de Rafael sobre sua cabeça, ouvindo: "Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, eu te batizo." E quando o pai saiu da água chorando, Rafael abraçou ele e sussurrou:
Pai, a obra não terminou. Ela só começou. Porque na CCB, a gente aprende uma coisa. Deus não precisa de gente perfeita. Ele precisa de gente que não sai do lugar. E enquanto a gente ficar firme, a história continua. Glória ao nome santo do Senhor!